Simulador prático para revisão de operações de crédito. Você já conhece essa ferramenta que eu disponibilizei através do meu canal Hotmart há algum tempo atrás? Caso ainda não conheça, me segue aí. Muito bem, por qual motivo eu acabei elaborando esse simulador? Eu verifiquei que alguns alunos e alguns seguidores, eles tinham um pouco de dificuldade para elaborar essas simulações, considerando os principais sistemas de amortização adotado pelo mercado financeiro aqui no Brasil, quais sejam o sistema de amortização constante, a tabela Price e séries não periódicas, e os sistemas alternativos de amortização, através da tabela Gauss e o sistema Simplex, do nobre professor Alceu André Rubi Pacheco, ao qual eu faço referência. Eu vou demonstrar aqui para vocês como funciona esse simulador e também quais foram as melhorias que eu implementei nesse simulador, como eu havia prometido para meus alunos, e que estarão disponíveis a partir de hoje. Me segue aí. Muito bem, aqui está o simulador. Tá? É algo bastante simples, tá? Vocês terão acesso a uma primeira planilha na qual vocês imputarão aqui algumas premissas e através dessas premissas serão elaborados os cálculos, os fluxos de amortização de acordo com aqueles 5 sistemas que eu comentei agora há pouco. Muito bem, para que seja mais rápido o nosso vídeo, eu vou colocar aqui, vocês devem sempre colocar o nome do credor, o nome da instituição financeira, que eu só colocarei aqui como bank, né? Número do contrato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E daí chegam as premissas que são essenciais para fazer a simulação. Quantidade de parcelas, tá? Esse simulador, ele está preparado para fazer, digamos, esses cálculos considerando contratos com até 120 parcelas, ou seja, até 10 anos de financiamento. Então eu vou fazer essa primeira simulação considerando aqui 120 meses. Tá? Consideremos que a data do crédito seja hoje, 05/01 de 2024, que a data do primeiro vencimento será 05/02 de 2024, a planilha, o simulador já calculará automaticamente a data da última prestação, que será em 5 de janeiro de 2034, e também o número de dias de carência entre a data de formalização da operação de crédito e o primeiro vencimento das parcelas, tá? Que neste caso foi de 31 dias. Quais outras informações vocês terão que colocar aqui para obter as simulações, tá? Valor do crédito. Vamos considerar aqui que eu esteja querendo comprar um carro de 150 mil reais. Digamos que eu pretendo dar uma entrada de 30 mil reais, né? Sempre negativo o valor da entrada. Então, o montante que eu preciso de crédito para realizar essa operação é 120 mil reais. Só que, logicamente, existem alguns outros custos que serão financiados, tá? Como, por exemplo, IOF, que aqui eu colocarei R$ 1.500, isso não é um cálculo exato, é só uma suposição. Serviços de terceiros. Normalmente, principalmente em contratos de financiamento de veículos, os bancos cobram tarifas por serviços de terceiros. Aqui nesse caso eu colocarei R$ 450. Tarifa de cadastro, que, digamos, é uma tarifa pela análise de crédito e cadastramento das informações para que seja disponibilizado o crédito. Eu colocarei aqui uma tarifa de cadastro de R$ 120. Registro do contrato, que é o registro da operação de crédito, digamos assim, para a formalização desse contrato, R$ 80. Tarifa de avaliação de bens. Nesse caso, digamos, eu pretendo comprar um carro 0 km, não teremos tarifa de avaliação de bens, mas normalmente quando se trata, digamos, de um financiamento de um carro usado, muitas vezes será cobrada a tarifa por avaliação do bem. Seguros, que aqui eu me refiro a seguro prestamista, principalmente seguro prestamista, e muitas vezes também é embutido no, digamos, no cálculo
do contrato de crédito o valor do seguro do bem para o primeiro período anual. Vamos dizer aqui que tenha sido inclusa aqui uma tarifa de R$ 3.000. Então, o valor total de crédito que eu precisarei para formalizar essa operação será de R$ 125.150. Esse será, digamos, o valor que será a mim disponibilizado para que eu compre esse carro de 150 mil. Muito bem. Juros de normalidade, ou seja, os juros remuneratórios durante o período de normalidade. Eu vou colocar aqui uma taxa, sempre uma taxa anual, tá? Vou colocar aqui uma taxa anual de 30%, que dá uma taxa de 2,21% ao mês. Isso é calculado automaticamente. Essa taxa está um pouco inferior ao que o mercado tem praticado. Custo efetivo total. Tá? Isso daqui não irá impactar os cálculos, tá? Esse custo ele engloba não apenas a taxa de remuneração do contrato, mas esses outros custos aqui, como IOF, serviço de terceiros, tarifas e assim por diante. Vou colocar aqui 2,2, vou colocar aqui 3%, tá? Isso, novamente, eu relembro, não é a taxa que irá remunerar o contrato. Juros de inadimplemento, como vocês sabem, hoje a taxa de juros remuneratórios sobre prestações pagas em atraso não podem ser superiores à taxa para o período de normalidade, então eu colocarei aqui 30%, taxa mensal de 2,21%, e daí aqui são as penalidades pelo pagamento em atraso. Tá? Normalmente são cobrados juros de 1% ao mês, que não é exatamente 12% ao ano, tá? É 12,68% ao ano, que dá a taxa de 1% ao mês. Multa contratual, ela pode ser de no máximo 2%, e aqui um grande detalhe, tá? Que é muito importante. Os encargos de inadimplemento, eles serão cobrados de fórmula cumulativa ou não. Normalmente, os bancos cobram isso de forma cumulativa, ou seja, calcula-se o valor da prestação atualizado pela taxa de juros de inadimplemento mensal, pelo número de dias de atraso, se obtém o valor da parcela atualizada. Sobre o valor da parcela atualizada, se aplica 1% ao mês, pelo número de dias de atraso, e, ao final, somando tudo isso, se aplica os 2% de multa. Muito bem, aqui eu só passei para vocês uma visão dessas principais premissas. Vocês fizeram isso? Vejam aqui, vocês terão simulados todos os fluxos de amortização, ó, em 120 meses, ó, 120 meses pela tabela price, pela SAC, teremos aqui 120 meses pela tabela price, voltando, séries não periódicas, teremos também aqui, ó, 120 meses, utilizando o sistema de séries não periódicas, e daí os sistemas alternativos, tabela Gauss, 120 meses, tá? Tá aqui, ó, centésima, vigésima parcela, pagou, tá zerado, ou seja, aqui é o fluxo ideal do contrato. E por último aqui, pelo método Simplex, do nobre professor Alceu André Rubi Pacheco. Também chegamos aqui à centésima, vigésima prestação, né? Estará tudo zerado. Muito bem, voltando aqui eu vou começar a falar das melhorias, tá? Digamos, tá? Vejam, aqui, como vocês viram, ele preencheu até aqui, linha 127, a última parcela, aqui tem o total de juros, total do valor amortizado, total do valor das prestações a serem pagas e assim por diante, tá? Mas, se eu colocar aqui um prazo menor, por exemplo, eu colocar aqui, ó, 60 meses, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui para a tabela price, tá? Ó, vejam que todas essas linhas aqui, essas 60 linhas da 60ª prestação até a linha que estaria a centésima, vigésima prestação, elas ficam zeradas. E isso, digamos, não é útil para que você visualize de uma forma perfeita essa tabela e até mesmo para que imprima essa tabela. Então, o que eu fiz? Eu aprimorei o simulador e coloquei uma linha de código aqui para ocultar essas linhas que não são necessárias. Tá? Então,
eu venho. Isso tem em todos os sistemas de amortização. Caso você não tenha utilizado 120 meses, tenha utilizado um prazo menor, tá? Eu coloco aqui ocultar linhas e estará aqui todas as linhas que não existem prestações, ou seja, linhas em que o número da parcela estará zerado, será nulo, né? Ele bloqueia essas linhas, ele oculta essas linhas, tá? E se eu quiser reexibir, eu clico aqui, ele irá reexibir, tá? Então, se eu vier aqui novamente e modificar aqui para 120 parcelas, ele estará aqui até a última parcela, tá? Digamos que eu mude para 36 parcelas. 36 parcelas, venho aqui, ó, terá um monte de linhas em branco, eu oculto as linhas em branco, né? Ele ocultou. Quero reexibir, eu clico aqui, reexibo. Tá? Ou seja, isso funciona você tem que fazer individualmente para cada uma das planilhas de amortização, para cada um dos sistemas de amortização. Tá? E qual foi, digamos, a outra melhoria que eu estou colocando à disposição dos meus alunos? Tá? Um comparativo dos sistemas de amortização, tá? No qual vocês terão aqui numa tabela bem sumarizada qual foi o valor do crédito, a taxa de juros cobrada, a quantidade de parcelas, qual que foi o valor total das parcelas, tá? Quanto que será pago nesse contrato, da primeira à última parcela, e o total de juros que será pago da primeira à última parcela. Vejam que isso daqui é interessante para que vocês possam verificar quais são os sistemas que cobram menos juros, tá? Que, logicamente, são os sistemas alternativos, aqui o Gauss e o Magis, tá? Mas eu incluí também aqui uma coluna com a taxa interna de retorno. Ele vai pegar todo o fluxo de amortização no momento em que a operação foi contratada, o valor de cada uma das 36 ou 72, 60, 120 prestações e calculará a taxa interna de retorno, ou seja, qual que é a taxa ideal para que, digamos, o saldo devedor esteja zerado quando da última prestação. Vejam que, de acordo com o sistema de amortização constante, a taxa de juros contratada será igual à taxa interna de retorno. Tá? Aqui, na Price Simples, ocorre uma pequena variação. Tá? E eu posso dizer para vocês que essa variação ela está somente no primeiro mês, tá? Que existe aquele período de carência de 31 dias, sendo que na Price Simples que eu digo, a price pura, e todos os meses serão de 30 dias, exceto o primeiro mês, tá? Então aqui deu a taxa um pouquinho menor, aqui séries não temporais deu um pouco maior, por quê? Porque ela sempre vai considerar o número efetivos de dias em cada período de vencimento, que pode ser de 28 ou 29 dias nos meses de fevereiro, 30 dias nos meses de abril, junho, setembro e novembro, tá? E 31 dias nos demais meses do ano, ok? Então, essa daqui foi uma melhoria que eu fiz nesse sistema, tá? Então, voltando aqui, gente, é isso daí que eu disponibilizarei para vocês. Dentro de alguns minutos já estará disponível no Hotmart para aqueles que já têm o curso, e quem vier adquirir o simulador já terá acesso a todas essas funcionalidades, tá? Eu relembro que eu sempre presto uma assessoria aos meus alunos, tá? Os meus alunos sempre têm, digamos, um contato direto comigo, através dos quais eles poderão tirar dúvidas, através do WhatsApp, por exemplo, caso sejam dúvidas mais simples, e caso sejam, digamos assim, dúvidas mais complexas que requeram digamos, um maior tempo para dirimir essas dúvidas, eu tenho aqui o meu projeto de mentoria online, tá? Através do qual eu presto aulas via Zoom, né? As aulas são todas gravadas, tá? E posteriormente disponibilizadas
para os meus alunos, tá? E nessas aulas eu ajudarei eles por exemplo, construírem ferramentas de cálculo, elaborarem petições, elaborarem laudos periciais e assim por diante. Tudo bem, eu até me estendi um pouco além daquilo que eu pretendia, né? Mas a ideia é essa, tá? Eu agradeço vocês por acompanharem o meu canal, tá? Peço a todos para que não esqueçam de curtir esse vídeo, tá? Caso ainda não sejam inscritos, inscrevam-se no meu canal e ativem as notificações para receberem um aviso de que um novo vídeo foi disponibilizado, tá? Então, novamente, vejam aqui na descrição desse vídeo, estarão os links para a eventual aquisição do simulador e também caso você queira contratar o meu serviço de mentoria online. Beleza, gente? Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço do Pedro Neto. Até mais.